História 1. A Escola Assombrada. Cresci em uma pequena cidade rural com cerca de 200 habitantes, localizada a 40 quilômetros da cidade mais próxima. Apesar do tamanho, tínhamos uma escola primária que, na época, atendia do jardim de infância até o 8º ano. Durante os anos em que estudei lá, sempre tive uma sensação estranha de estar sendo observada. Mas só quando fui para o ensino médio, em outra cidade, percebi o quanto aquela escola era perturbadora, porque essa sensação desapareceu completamente. Tudo de estranho que acontecia naquele prédio parecia se concentrar em 2 lugares específicos: o banheiro feminino e o ginásio da escola. Em vez de tentar explicar, vou apenas relatar os acontecimentos por ano escolar conforme ocorreram. No 1º e 2º ano, marcas de mãos apareciam frequentemente no espelho do banheiro feminino. No início, parecia uma brincadeira de criança, mas essas marcas estavam sempre muito altas, fora do alcance de qualquer aluna. Ninguém nunca confessou. O mais estranho era que, em algumas manhãs, as marcas já estavam lá antes mesmo de os alunos chegarem, apesar do zelador limpar o banheiro todas as noites. No 3rd ano, entrei no banheiro e escolhi a cabine do meio. As outras 2 estavam completamente abertas e vazias. Mas assim que me sentei, vi um par de sapatos na cabine ao lado. Um arrepio percorreu minha espinha. Saí imediatamente. Só depois me dei conta de que antes do entra, tinha conferido que todas as cabines estavam. No 4th ano, estava lavando as mãos quando olhei para o espelho e vi uma menina loira e alta em pé sobre o banco atrás de mim. Girei rapidamente para olhar, mas não havia ninguém. Quando voltei os olhos para o espelho, ela também havia sumido. No 6th ano, após o treino de basquete, eu e alguns amigos estávamos na varanda do ginásio quando algo inexplicável aconteceu. Em um dos cantos do ginásio, havia um cartaz com as regras do recreio fixado na parede. Estávamos parados ali quando, de repente, o cartaz se desprendeu e caiu no chão. Não havia vento, nenhuma janela aberta. Era como se alguém tivesse puxado o papel intencionalmente. O ar ficou gelado e fugimos sem olhar para trás. No 7th ano, já tinha meu primeiro celular e estava com alguns amigos perto do laboratório de informática, que ficava separado do prédio principal da escola. Era um local popular depois das aulas. Naquele dia, estávamos brincando com o filtro negativo da câmera do meu celular e tiramos algumas fotos na parte de trás da escola. Uma das portas dos fundos tinha uma pequena janela. Ao revisar as fotos, percebemos algo assustador. Em uma delas, havia uma cabeça espiando pela janela. Nos registros feitos antes e depois, a janela estava completamente vazia. A escola estava trancada naquele momento. Não havia ninguém lá dentro. Infelizmente, meu celular quebrou antes que eu pudesse recuperar as imagens, mas a lembrança ainda me assombra. No 8th ano, finalmente tomei coragem para perguntar à minha mãe se ela achava que a escola era assombrada. Como ela não era originalmente da cidade, sugeriu que eu perguntasse à minha tia, que sempre morou lá. Quando fiz a pergunta, a resposta dela veio sem hesitação. Bem, você sabe que sua prima morreu lá, certo? Fiquei paralisada. Já tinha ouvido rumores sobre uma menina que morreu durante a aula de educação física, no mesmo canto do ginásio onde tantos eventos estranhos aconteceram, mas nunca soube o nome dela. Nunca imaginei que pudesse ser alguém da minha família. Minha tia me contou que o nome dela era Lisa. Ela tinha 11 anos quando faleceu, devido a uma condição cardíaca não diagnosticada. Minha tia tinha 17 anos na época e ainda se lembrava muito bem dela. Tremendo, descrevi a menina que vi no espelho anos antes. Alta, com cabelo loiro liso na altura dos ombros. O rosto da minha tia
se fechou. Isso parece exatamente com a Lisa. Naquele momento, tudo fez sentido. A sensação constante de estar sendo observada, os eventos estranhos, o fato de tudo acontecer sempre no banheiro feminino e no ginásio. E acima de tudo, o motivo pelo qual eu nunca senti verdadeiro medo era Lisa observando, mas nunca fazendo mal. Quando saí daquela escola, a sensação de estar sendo vigiada desapareceu completamente. Pela primeira vez em anos, pude andar sem olhar por cima do ombro, sem esperar ver algo que não deveria estar ali. Saber a verdade me deu um pouco de paz. Mas até hoje, sempre que entro naquele prédio antigo, um arrepio percorre minha espinha. História 2. O encontro com o fantasma. No ensino médio, eu fazia parte do programa ROTC, especificamente do time de tiro. Minha namorada na época também fazia parte do time e frequentemente ficávamos até tarde, depois da escola para treinar. Isso foi no Alabama, nos anos 90, e normalmente ficávamos na escola até por volta das 7 da noite, quando a mãe dela vinha nos buscar. Geralmente, esperávamos na sala da banda, porque de lá conseguíamos ver claramente o estacionamento e saber quando sua mãe chegava. Era inverno frio, escuro e silencioso. Àquela hora, quase todos já haviam deixado a escola, exceto nós dois e o nosso sargento Moore. Nosso sargento Moore era um veterano do Vietnã Tunnel Hatch, o soldado mais duro e intenso que eu já conheci. Ele era uma lenda, um verdadeiro exemplo, o tipo de homem que impunha respeito apenas por entrar em um ambiente. Mas naquela noite, tudo mudou. Minha namorada e eu estávamos na sala da banda, conversando e esperando, quando, de repente, um enorme conjunto de sinos começou a chacoalhar violentamente. O barulho era ensurdecedor, um som metálico profundo e vibrante que fez um arrepio gelado subir por nossas espinhas. Viramos ao mesmo tempo, paralisados de terror. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o instrumento inteiro se ergueu do chão, virou no ar e veio voando direto para nós. Passou por mim por pouco e se chocou contra a parede com uma força que fez a sala inteira estremecer. Não hesitei, corri. Não houve um momento de lógica. Não olhei para ver se ela tinha visto mesmo. Eu simplesmente corri. Meus pés batiam com força no chão enquanto disparava pelo corredor, meu coração martelando no peito. Não parei até alcançar o escritório do sargento Moore. Só quando entrei, protegido pelas paredes da sala, me virei. Minha namorada estava logo atrás de mim, seu rosto branco como papel. Ela tinha visto tudo, tentando recuperar o fôlego. Contamos desesperadamente ao sargento Moore o que havia acabado de acontecer. Ele não riu, não zombou, não nos ignorou, apenas acenou com a cabeça, seu rosto inexpressivo. Então, sem dizer uma palavra, saiu do escritório e foi verificar a sala da banda. Esperamos. O silêncio era insuportável. Quando ele voltou, simplesmente perguntou: "Vocês estavam mexendo nos sinos?" Balançamos a cabeça furiosamente. "Eles estão espalhados pelo chão." Sua voz era calma, mas firme. Explicamos de novo como os sinos começaram a se mover sozinhos, como voaram pelo cômodo. Ele ouviu, fez um aceno curto, como se já tivesse ouvido algo parecido antes, e apenas disse para ficarmos em seu escritório até a mãe dela chegar. Não discutimos. Quando finalmente fomos embora, ele nos acompanhou pessoalmente até a saída, passando pela sala da banda. Depois disso, nunca mais falou sobre o assunto. Nenhuma explicação, nenhuma menção, apenas silêncio. Com o tempo, minha namorada e eu terminamos e perdemos contato, mas tenho certeza, 100, de certeza que se ela estivesse na minha frente hoje, contaria a mesma história, porque o que aconteceu naquela noite foi real. História 3. O fantasma no parquinho. Quando eu estava na escola primária, algo aconteceu comigo que me assombra até hoje. Mesmo depois de tantos anos, essa memória continua vívida
gravada permanentemente na minha mente. Aconteceu durante o recreio. Nossa professora apitou, sinalizando que era hora de formar fila e voltar para a sala. Como sempre, corremos para nos alinhar. Mas assim que a professora começou a contar os alunos, percebeu que algo estava errado. Faltava uma aluna. Era a Anne, minha amiga. Ela estava brincando conosco havia poucos minutos, mas agora tinha sumido. Foi então que um dos alunos apontou para as árvores perto do parquinho. Ela está ali, alguém disse. Todos nós olhamos ao mesmo tempo. E lá estava ela, sentada debaixo de uma árvore. De costas para nós, havia uma menina com cabelos castanhos longos. Anne também tinha cabelos castanhos, então presumimos que era ela. A professora a chamou. Anne, vamos. Está na hora de entrar. Nenhuma resposta. Chamamos novamente. Nada. Ela não se mexeu, nem sequer reagiu. A professora, já irritada, caminhou até a árvore para buscá-la. Foi nesse momento que senti um leve toque no meu ombro. Me virei e Anne estava bem atrás de mim. Ela tinha acabado de voltar da cerca, onde havia deixado o casaco do outro lado do parquinho. Meu coração despencou. Se Anne estava na cerca o tempo todo, quem era a menina debaixo da árvore? A turma inteira ficou paralisada, observando enquanto nossa professora chegava ao local. Mas assim que ela virou para nos encarar, estava sozinha. A menina misteriosa tinha desaparecido. A professora ficou parada, encarando o local onde a menina estivera segundos antes. Olhava ao redor, confusa, tentando entender. Depois de alguns instantes, voltou para nós, visivelmente perturbada. Ela estava bem aqui, murmurou, balançando a cabeça. Perguntou a Anne onde ela tinha estado, e Anne insistiu que ficou o tempo todo. Não, saca. Não havia como ela ter corrido de volta para o grupo sem que tivéssemos visto. O parquinho era muito aberto e todos nós estávamos olhando. A percepção me fez estremecer. E o mais estranho, nossa escola era extremamente antiga. 1 ano antes, algo horrível havia acontecido ali perto. Um homem havia tirado a vida da esposa, deixando 2 filhos. Para trás, ambos estudavam em nossa escola. Uma das crianças era uma menina da nossa idade. Depois do ocorrido, nunca mais a vimos. Hold on now. Sei se a menina debaixo da árvore era o fantasma dela ou algo completamente diferente. Mas o que eu sei é que sempre que penso naquele momento, naquela garota sentada em silêncio sob a árvore, um arrepio ainda percorre minha espinha. Algumas histórias não têm explicação, mas isso não significa que não sejam reais. Esses relatos mostram que o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos e que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando pensamos que estamos. Se você gosta de histórias reais e aterrorizantes, não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhar com alguém que adora histórias de terror. Você já viveu algo assustador ou inexplicável? Conte nos comentários. Quem sabe sua história aparece no próximo vídeo. Fique atento, fique seguro. Até a próxima.